Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos resolver mais uma questão aqui da UFSC, né, discursiva de 2016. E para isso foi dado uma imagem aqui, tá? Que corresponde a uma casa sem grande influência para a resolução da questão e vai dizer que a residência é da Margarida, que possui um reuso de água e essa ligação é dos efluentes domésticos à rede de esgoto. E o esgoto ele é submetido a processos de desinfecção, coagulação, floculação, decantação, infiltração e estações de tratamento de água, também abreviado por ETA. A UFSC adora fazer a separação entre coagulação, que é o início da floculação, e a floculação de fato, né? Aí tem glândulos um pouco maiores que vai causar a decantação. Inicialmente a água vai ser clarificada, né? A gente vai tentar limpar ela, deixar ela clara, digamos assim, né? Recebe uma solução para floculação composta de sulfato de alumínio e água de cal. Solução contendo hidróxido de cálcio, então para quem não sabe, ela explicou aqui, né? Ela ingressa nos floculadores, onde é submetida à agitação mecânica. A seguir, vai aos decantadores, onde permanece por 3 a 4 horas, dependendo do tempo necessário para as partículas maiores depositarem no fundo dos tanques. A água então extravasa pelas canaletas, no topo dos decantadores e passa por filtros constituídos por camadas sucessivas de antracito. Para quem não sabe o que é o antracito, ele é um tipo de carvão mineral, digamos, o mais puro carvão mineral, né? Entre os carvões minerais. E areias de várias granulometrias, né? Areia grossa, fina e suportadas por cascalho, né? Pedras. Então, no tratamento, os efluentes domésticos em ETA só é possível por meio da ligação adequada à rede de esgoto, que não é a realidade na maioria das residências do Brasil. Em Florianópolis, por exemplo, 50% das residências têm irregularidades, como falta caixa de gordura ou ligação do esgoto à rede pluvial, né, que não poderia. Tal situação pode resultar no lançamento de grande quantidade de efluentes domésticos sem tratamento no ambiente, que é uma das principais causas de eutrofização. E as perguntas que ela vai fazer cite o tipo de ligação química que ocorre entre o átomo de enxofre e oxigênio e um sulfato. Estime o pH da solução usada para floculação ácido ou básico. Explique por que as partículas sólidas podem ser decantadas no processo, né, de decantação. O esquema abaixo, né, representa a sequência da eutrofização em determinado ecossistema aquático, né, considera que todas as populações presentes no ecossistema são afetadas com aumento ou redução do número de indivíduos, e quais são as populações que apresentam redução de indivíduos. E qual é o efeito abiótico clássico? Repare que ele pediu um abiótico, né, decorrente da eutrofização, provocado pela alteração do número de indivíduos de compositores aeróbicos, conforme o esquema acima. E cite um possível risco ambiental da sua consequência e suas consequências provocado pelo descarte de óleo de cozinha diretamente na pia em imóveis sem caixa de gordura ou com esgoto ligado à rede pluvial. Então, se você quiser tentar responder, né, você pode dar um pause aqui, que no próximo slide já vem a resposta. Deu pause? Conseguiu? Vamos lá então. Ó, primeira coisa, quando a gente fala em ETA, tá? Eu tenho uma classificação aqui que são 5 etapas do ETA, que seria legal você ter uma noção prévia sobre isso antes de fazer a UFSC, né? Porque já caiu na somatória, já caiu na discursiva. Então a primeira etapa é a captação, que é do lugar que vai retirar a água para levar para a estação. A aglutinação, que é o início, né, da floculação, pode ser chamado de coagulação também. E aí, logo em seguida, essa floculação ela começa pelo sulfato de alumínio, que vai formar o hidróxido de alumínio, né, em contato com o hidróxido de cálcio, uma reação de dupla troca. E como esse hidróxido de alumínio é uma base insolúvel ou gelatinosa, ela acaba aglomerando partículas sólidas, né, e formando os flocos de sujeira. E quando os flocos ficam maiores, a gente já chama de floculação. Quando os flocos ficam maiores, eles acabam decantando, né? Porque eles são mais densos que a água e acaba indo para o fundo do recipiente por ação da gravidade.
Se não saiu todos os flocos ali, né, a gente pode fazer uma flotação, que é botar bolhas de ar dentro da água e a gente consegue fazer com que aquela água meio turva, né, fique limpa. Enquanto esse processo todo que a gente fez agora, né, que está de amarelo, é para deixar a água clara, tá? Então é a clarificação da água. Enquanto isso está acontecendo, a gente despeja cloro, que na água vai acabar formando o ácido hipocloroso, que ele é um bactericida, que é a parte da desinfecção. Como a gente está usando cloro, a gente diz que é cloração, mas a gente pode usar ozônio também, tá? E logo depois ela vai para filtração. E na filtração sempre tem esse carvão ativado, tá? Posso mudar o desenho, mas o carvão ativado continua o mesmo. Mas pode ser antracito, pode ser algum carvão ativo, ou só carvão, coque também pode ser. E a função do coque é reter partículas muito pequenas, tá? Por exemplo, não acho que nem se partículas, são moléculas, né? Que vão tirar o cheiro, o gosto e, inclusive, moléculas tóxicas, né? Se você tiver, por exemplo, uma máscara de gás, né? Que impede que você ingere gás lacrimogêneo ou gás sarin, as moléculas tóxicas, essas ficam retidas no carvão da máscara de gás. Então, a palavra aqui é adsorção, tá? Logo após isso, pode ter a neutralização, né, com cal. Posso jogar cal ali, que vai formar o CalH2, o hidróxido de cálcio, que vai diminuir a acidez, porque ele é básico, né? E logo em seguida tem a fluoretação, que a gente vai botar o ânion fluoreto para entrar na composição do seu dente, né? Em vez de hidroxiapatita, cria fluorapatita, e assim não vai ser corroído por ataque ácido, né? Então ele evita as cáries. E na sequência de distribuição. Uma outra revisão que é legal você ter em mente, tá? É com relação à eutrofização, que o excesso de fertilizante, o esgoto doméstico, o esgoto também de porcos, né, e outros lugares industriais, e o lixão, o chorume, ele acaba sendo direcionado para lagos, represas, açudes, rios. Aí tu vai perguntar, tá, mas como é que o fertilizante vai parar lá, né? Porque os íons nitratos do fertilizante, ou que estão presentes na decomposição dos lixões, a matéria orgânica dos lixões gerando chorume, né? Eles são muito solúveis, então a água da chuva pode arrastar o nitrato, o amônio, que são praticamente todos solúveis, tá? A gente não sabe nenhuma exceção. E o nome desse arraste é chamado de lixiviação. E quando isso chega, por exemplo, num lugar hídrico, né? Acaba aumentando os decompositores aeróbicos, porque eles têm mais matéria para decompor, né? Os decompositores têm uma função especial em qualquer ciclo biológico, né? Porque eles vão pegar a matéria orgânica e vão transformar essa matéria orgânica em matéria inorgânica, né? Inorgânica, vai ser, por exemplo, os nitratos, né, amônio, os fosfatos. Então, eles têm uma função importante no ciclo biológico. Existem decompositores aeróbicos, né, por exemplo, cara, já no rio, mas em menor quantidade. No momento que você despeja matéria orgânica, né, excrementos, né, ou diretamente o fertilizante, ele vem direto para cá, né? Ele nem chega a passar por decompositores anaeróbicos. Já o lixão e o esgoto, eles aumentam os decompositores anaeróbicos, aeróbicos, que inclusive ele vai usar o oxigênio, né, para fazer essa decomposição. E isso acaba gerando nutrientes para as algas, né? Claro que os fertilizantes, eles pulam essa etapa aqui, né? E tu já está colocando os nutrientes direto, né, em contato com as algas. As algas não conseguem decompor a matéria orgânica em si, né? Então, elas vão precisar desses nutrientes vindo dos decompositores aeróbicos. E aí, esse excesso, né, de nutrientes acaba dando um excesso no crescimento do fitoplâncton, a alga, cianofíceas, né? Que essas cianobactérias, inclusive, pode acabar gerando as cianotoxinas, né, que algumas elas são inclusive letais para mamíferos, né? Então lugares que tem o início, né, de eutrofização, não é legal você tomar essa água, né? E isso acaba aumentando a turbidez da água, né? Tu vai ver que a água tem um aspecto sujo, digamos assim, ela fica mais escura. Eu tenho duas imagens aqui, que é da costa da Argentina, né, que a gente tem essa turbidez, né, provocada pelas algas, né, essa floração, florescimento, ou mais usado na ciência como bloom, né,
mas tem uma coisa mais do cotidiano, assim, que já deve ter visto, que são laguinhos, né, que fica essa nata verde, né, que é esse florescimento, né, essa floração das algas, né, ou do fitoplâncton, digamos assim. E aí o que acontece logo após isso, aumenta a DBO, a demanda bioquímica ou biológica de oxigênio. Por quê? Porque essas próprias algas aqui acabam morrendo, né, que vai cair nesses decompositores aeróbicos que vão consumir mais oxigênio ainda, então está aumentando muito a demanda de oxigênio. Eles precisam de mais oxigênio para continuar nessa decomposição. E no momento, cara, que aumenta a demanda, é claro que vai diminuir a concentração de oxigênio, ou pode aparecer como pressão parcial do oxigênio também, tá? Porque uma depende da outra, né? E quando eu acabo eliminando o oxigênio dissolvido na água, né, acaba matando peixes e organismos aeróbicos. No momento que o peixe e organismos aeróbicos morrem, né, eles acabam sendo decompostos de novo por decompositores aeróbicos. E aí começa todo o processo de novo, né, que vai aumentar mais a turbidez, mais algas, né, que fazem fotossíntese acabam morrendo, aumenta a demanda bioquímica, diminui mais oxigênio e aí morrem mais animais aeróbicos, né? Então isso aqui fica num loop infinito até começar a surgir decompositores anaeróbicos, né? E o problema dos decompositores anaeróbicos, porque dependendo do quão grave for a diminuição de oxigênio, os próprios aeróbicos, né, acabam sendo eliminados. E os decompositores anaeróbicos, eles produzem um mau cheiro, principalmente devido à fermentação de proteínas, né, sulfuradas, aminoácidos sulfurados, que tem esse H2S na sua composição. Essa aqui é basicamente a eutrofização cultural, né? Ela pode ser natural também, mas é um processo mais longo, mais demorado, né? E essa cultural, que vem da ação antropológica, né? Ela é uma das principais poluições hídricas que tem, né? Então agora vamos tentar responder a questão. Por exemplo, cite o tipo de ligação química que ocorre entre átomos de enxofre e de oxigênio nos íons sulfato. Então, você poderia escrever assim, que a ligação química ocorre entre os ametais, que formam o íon sulfato, que é CO4-2, é classificada como covalente polar. E um sinônimo de ligação covalente é molecular. Depois, estime o pH da solução usada para floculação. É ácido ou básico? Então, você pode responder essa questão, as duas foram aceitas, tá? Que ela é ácida, que vai ter pH menor do que 7, né, 25 graus Celsius, considerando apenas o sulfato de alumínio, porque apenas o cátion alumínio sofre hidrólise. Então, sofrer hidrólise, quando a gente diz que é um cátion ânion, significa que ele quebra a água, rouba as hidroxilas que tem na água, e como a água é formada por hidroxila e hidroxônio, ele acaba liberando hidroxônio, deixando o pH ácido, menor que 7. Ou tu pode falar que ela é básica, né? Dependendo da quantidade de hidroxila que você colocar. Mas é devido ao hidróxido de cálcio daí, tá? Porque o hidróxido de cálcio é uma base forte, que faz a seguinte dissociação em meio aquoso, né? Liberando hidroxila, então o pH aumenta. Então depende da quantidade de cada um que você vai colocar na água. As duas respostas foram aceitas, né? E agora explico por que as partículas sólidas podem ser decantadas no processo de purificação da água. Legal que eles limitaram a resposta, né? Para você não ficar falando demais. Então, as partículas sólidas, elas são geralmente mais densas que a água. E se elas são mais densas que a água, né, por ação da gravidade, elas tendem a se depositar no fundo do recipiente, já que decantação é literalmente baseado na densidade, tá? Acho que seria legal colocar isso aqui e dizer que tem a ação da gravidade aí, que o mais denso acaba indo para baixo, né? E o esquema abaixo, ele representa possíveis consequências do processo de eutrofização. Então, o que acaba acontecendo aqui, tá? Não vamos colocar todos os processos, né? Vamos analisar apenas os que estão aqui. Que é assim, quando a gente lança os efluentes domésticos, né? Claro que tem os decompositores aqui no caso, né? Que acabam liberando os nutrientes, então aumenta os nutrientes e aumenta a população de fitoplâncton. Consequentemente, né? Você viu as imagens, acaba aumentando a turbidez da água. Se aumentar a turbidez da água, as populações de organismos fotossintetizantes acabam diminuindo.
Então eles acabam morrendo. Logo, eles que fizeram o aumento, né, da turbidez da água. No momento que eles acabam morrendo, entram em ação os decompositores aeróbicos, que acabam aumentando e consumindo oxigênio. No momento que eles consomem oxigênio, né, porque aumentou a demanda por esse oxigênio, eles acabam matando os organismos que dependem desse oxigênio. No momento que esses caras aqui morrem, né, aumenta a matéria orgânica e a população de decompositores anaeróbicos acaba aumentando também. Então, qual dessas populações teve a redução do número de indivíduos, né? Então, foi no segundo momento, né, a população de organismos fotossintetizantes, né? E depois a população de organismos aeróbicos. Beleza? E aí, fala assim, qual é o efeito abiótico, né? Assim falar em populações, então, clássico, decorrente da eutrofização provocado pela alteração do número de indivíduos que eram decompositores aeróbicos. Olha, se o número de indivíduos decompositores aeróbicos, né, aumentou por culpa de organismos mortos aqui, né, ele acabou consumindo mais oxigênio. Então, você tinha que falar que teve a diminuição da concentração de gás oxigênio dissolvido na água. E existe um possível risco ambiental de suas consequências provocadas pelo descarte de óleo de cozinha diretamente na pia, quando a gente não tem caixa de gordura, quando o esgoto é ligado à rede pluvial, né? Então tem uma listinha que você poderia usar. Por exemplo, assim, ó. Primeiro, se eu tiver óleo de cozinha, né, eu vou ter impedimento da entrada de luz e absorção do oxigênio. O que vai acontecer no recurso hídrico, né? Vai ter uma redução populacional no ecossistema aquático. Alguns seres vão acabar morrendo. Ou eu posso ter a proliferação de bactérias anaeróbicas, né? Já que impede a entrada de oxigênio e reproduz isso, e consequente vai ter um mau cheiro. Eu posso também ter a poluição de mananciais, né? E a inviabilização de água para o consumo humano. Eu posso ter liberação de gás metano também pela decomposição das bactérias anaeróbicas, né? Então agrava o efeito estufa. Eu poderia ter a impermeabilização do solo, e aí vou ter prejuízo à vegetação, né? E a facilidade de enchentes. E eu vou ter também redução da população pela ingestão ou contato com óleo. E isso altera o sistema aquático, né? Cara, todas essas respostas aqui, elas foram aceitas, né, pela UFSC, então não sei se tu botou alguma diferente dessas, mas se encaixa envolvendo o ecossistema, cara, eu acho que estaria correto, tá? Beleza? Qualquer coisa, comenta aqui que eu posso dar uma analisada pra você se não tá viajando muito. Beleza? Então, gente, se vocês quiserem mais comentários aí de questões discursivas, né, com fundo musical de passarinho, cara, é só clicar aqui, né? E se tu quiser ver meu último vídeo, cara, você acessa aqui também. Valeu? Bons estudos, cara. Forte abraço. Tchau.